Vamos falar um pouco, sobre distensibilidade vascular. O que é a distensibilidade? Distensibilidade é a capacidade que o vaso sanguíneo possui de elasticidade, ou seja, de ele se distender. As artérias e as veias, elas possuem essa capacidade de distensão, de distensibilidade. Só que a artéria, ela possui uma capacidade de distensão menor, ou seja, ela possui uma natureza elástica menor, as artérias, porque ela precisa de força, que aí a gente vai chamar de pressão, para impulsionar o sangue para chegar até os tecidos dos órgãos. As veias, no entanto, ela possui uma natureza elástica maior do que as artérias, ou seja, as veias, elas são mais distensíveis. Por quê? Porque as veias, elas também possuem uma função que é de reservatório sanguíneo para ser utilizado no momento de necessidade do sistema, tá? Então, baseado nisso, no que eu já falei, existem diferenças de distensibilidade dessas artérias, tá? Por exemplo, anatomicamente, as paredes das artérias são mais fortes do que as veias, tá? No entanto, as veias, elas conseguem se distender, se expandir até 8 vezes mais do que as artérias, pela função que a veia possui de quê? De armazenamento, tá? E aí a gente vai colocar agora um outro termo, que é chamado de complacência. Aí nós vamos ter duas características importantes dos vasos sanguíneos existentes no sistema circulatório. Nós vamos ter uma característica de complacência e uma característica de distensibilidade. A distensibilidade é o quê? É a capacidade elástica daquele vaso. A artéria, ela possui uma distensibilidade menor e a veia possui uma distensibilidade maior. E ambas possuem também uma complacência, ou seja, essa distensibilidade se dá pela complacência, que é a capacidade de distensão elástica dos vasos. Vamos lá, retornando. Distensibilidade, para a gente pegar, parece um pouco complicado, mas a gente consegue aprender isso. Distensibilidade é o quê? É a característica elástica do vaso sanguíneo, ok? E complacência é a capacidade de distensibilidade. Então, complacência e distensibilidade são diferentes, ok? Vamos lá para esses dois exemplos. Um vaso sanguíneo que possui uma maior distensibilidade, mas com um menor volume, vai ser
menos complacente. Um vaso sanguíneo com menor distensibilidade, mas com mais volume, ele vai possuir mais complacência. Vamos ver aqui se os outros slides explicam. Com certeza vai explicar. Então, a complacência, que é a capacidade de distensão, é igual à distensibilidade desse vaso vezes o seu volume. E aí a gente vai agora tentar explicar como é que funciona essa complacência, essa distensibilidade no sistema. Elas se dão através do quê? Das pulsações da pressão arterial. Cada batimento cardíaco faz com que nova onda de sangue chegue às artérias, né? Então a gente vê aqui, ó, nesse exemplo aqui, que a sístole é a pressão, ou seja, o músculo cardíaco comprime o coração. Nesse momento, o sangue é impulsionado para fora. Só que ele não pode ficar em sístole 100% do momento. Ou seja, ele não pode ficar ali pressionado, diminuído, porque senão não vai conseguir entrar novo sangue no coração. E acontece o que? Em seguida da sístole, a diástole, que é o que? O relaxamento. A sístole é a pressão, a diástole, o relaxamento. Se não fosse pela distensibilidade do sistema arterial, todo esse novo volume de sangue teria de fluir pelos vasos sanguíneos instantaneamente, apenas durante a sístole cardíaca, e não correria fluxo durante a diástole. Entretanto, normalmente, a complacência da árvore arterial diminui os pulsos da pressão, de modo que quase não ocorrem pulsos quando o sangue atinge os capilares, com pulsações muito pequenas. O coração, ele é a bomba principal de força sanguínea. Só que a gente já viu que as artérias, em sua estrutura, ela possui o quê? Um músculo elástico. E essa elasticidade, que é a distensibilidade, né, que é a capacidade de elasticidade desse vaso, ela ajuda também nessa pulsação, nessa força. Por quê? Porque só o batimento cardíaco não é o suficiente para que esse sangue chegue até as arteríolas para ir para os tecidos. Então, essa capacidade elástica, que a gente chama aqui de distensibilidade das artérias, ela faz com que ela ajuda a fluir os líquidos sanguíneos, sangue, para chegar até os tecidos. Por quê? Porque senão o nosso coração só ia ter que fazer o quê? Pressão, pressão, pressão. Se ele fizesse apenas pressão, como é que iria entrar novo sangue para o coração? Então, no momento em que ele pressiona, ele automaticamente, em seguida, expande para que venha novo sangue. Só que, quando ele expande, subentende-se que esse fluxo, essa força diminua. Só que ela não vai diminuir. Por quê? Porque
a artéria, ela possui também, através da distensibilidade, que é a capacidade elástica, tá? De dar a força necessária para a continuação desse fluxo até chegar o tecido para receber aquela capacidade de sangue que ele precisa, ok? Através de pulsações pequenas que vão ocorrer na própria artéria, impulsionando esse sangue, tá? Então, quando o coração ejeta sangue, tá, para a aorta durante a sístole é a pressão. Apenas a porção proximal da aorta é inicialmente distendida. Ou seja, como ela é distensível, ela é elástica, o conduto, toda, vamos dizer ali, a veia, todo aquele vaso, ele não vai se distendir de uma forma geral. Ele vai se distender conforme o sangue vai passando por ele, aí ele vai transformando. Pensem um pouco no peristaltismo que acontece no esôfago, né? Que ele ajuda a descer os alimentos. Pensem naquilo. É mais ou menos isso que acontece nesse processo de distensão do sangue na aorta, que é justamente ele vai suportar aquele sangue ali, aí o sangue vai fazendo com que destartando, vamos dizer assim, dando o start para que a artéria vá se distendendo suficientemente para levar o sangue até o sistema, tá? Então, o coração, ele é uma bomba que ejeta o sangue do coração para o sistema através das artérias, mas as artérias, elas também possuem essa capacidade, através da distensibilidade, de ajudar a fluir esse sangue até o sistema, ok? E isso se dá aí, essa distensibilidade, pelo processo de inércia, né, lá da física, tá? Que é a capacidade, o quê? De resistir, né, à mudança de movimento. Porque o sangue ele vai ali se aglomerando pouco, porque a artéria ela é menos, né? Ela possui uma distensibilidade menor, mas ele vai se aglomerar o suficiente para que ela vá distendendo pouco a pouco, levando para criar força para levar esse sangue aos tecidos. Tá? Então, a velocidade de transmissão do pulso de pressão na artéria aorta normal é de 3 a 5 milissegundos, tá? Nos grandes ramos das artérias, né? Porque esse calibre ele precisa aumentar, né? Ele sai de uma forma ali do coração e aí pelo corpo, né? Ele vai aumentando seu calibre, então ele aumenta a sua velocidade também, de 7 a 10 milissegundos, né? E nas pequenas artérias, de 15 a 35 milissegundos. Quanto mais a complacência de cada segmento vascular, menor será a velocidade de transmissão. A aorta mais complacente, ela possui menos velocidade. As artérias distais, que são as que vão chegar lá nos tecidos, elas já são menos complacentes, ou seja, ela tem uma capacidade menor de elasticidade e aí aumenta a velocidade desse vaso. Na aorta, a velocidade de transmissão do pulso de pressão é 15, ou mais vezes
maior que a velocidade do fluxo sanguíneo, porque o pulso de pressão é simplesmente uma onda de pressão em movimento que envolve pouco movimento total de sangue no sentido distal. Ou seja, são movimentos controlados que eles vão aumentar a pressão e diminuir a velocidade, ou aumentar a velocidade diminuindo a pressão para que aconteça, né, a irrigação necessária para os sistemas. Vamos aqui parar esse já.